Bom, vamos lá então, gente. Então nós vamos iniciar o capítulo 4 hoje. Lembrando vocês que vocês já têm atividade lá programada do capítulo 3, tá certo? Se atentem à data para não perderem ponto na atividade, tá? Lembrando que quem entrega atrasado, a atividade não vale mais 10 pontos como os dos outros que entregam em dia, tá certo? E hoje nós vamos iniciar aí o capítulo 4 da apostila, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada. Esse é o título do capítulo 4. Descendo um pouco mais nas páginas aí, o ponto de partida a gente passa para vocês fazerem depois, de acordo com a ideia que vocês já têm sobre isso. Vamos para a página 385, tá ok? 385, onde está dizendo assim, ó, multiplicação com números racionais. Sim, eu já peguei o recado dela lá no grupo, tá bom? Obrigado por ter avisado. Vamos lá então, multiplicação com números racionais. Tem a figurinha aí do pai, né, trabalhando ou fazendo alguma outra coisa e o filho brincando com o carrinho. Tá dizendo assim, ó, Flávio tem o hábito de organizar suas finanças, de modo que, a cada mês, reparte seu salário e verifica qual será a fração de dinheiro que vai gastar com suas necessidades mensais, com alimentação, esporte, lazer, transporte, contas e etc. Para isso, costuma controlar seus gastos, como se fizesse o fluxo de caixa de uma empresa. Para visualizar melhor seus gastos mensais, Flávio os representa por meio de uma figura, dividindo seu salário em 10 partes iguais. Então, quando ele fala representa em forma de figura, o que ele fez? Ele pode fazer assim um retângulo aqui, ó, tá certo? E dividir em 10 partes. Nós estamos na página 385. A 384 é mãos à obra que vocês têm que me entregar. Não, agora eu estou explicando o capítulo 4. Então vamos lá. Está falando assim que Flávio divide o seu salário em 10 partes, para ele ter uma noção do que ele faz. Ou seja, ele recebe um salário e divide por 10. Montou a fração, tá certo? Caso ele destine 1/10 do seu salário para gastos com lazer e desse 1/10 reservado. Então ele deixa 1/10 reservado para isso. Para lazer, ele reserva 2/3. Vamos lá. 2/3 do que ele ganha, ele separa para lazer. Tá certo? Para se divertir com o filho, ou seja, para ir no cinema, shopping, parque, essas coisas assim, o que é considerado como lazer. Tá certo? Qual foi a fração do salário de Flávio? Desculpa, deixa eu pegar de novo que eu li a linha errada. Caso ele destine 1/10 do seu salário para gastos com lazer e desse 1/10 reservado para lazer, ele reserva 2/3. Página 385. Todo mundo está na página 385? Então tá bom, então vou começar de novo. Gente, vocês precisam acompanhar a aula um pouco melhor. Porque eu falei página 385 já umas 4 ou 5 vezes. Tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Caso ele destine 1/10 do seu salário para gastos com lazer e desse 1/10 reservado para lazer, ele reserve 2/3 para se divertir com o seu filho, qual fração do salário de Flávio é destinada ao lazer com o seu filho? Tem o lazer dele em geral e tem o lazer só para o filho. De que forma podemos representar essa situação por meio de uma figura? Então ele separou primeiro em 1/10 aqui, ó. Então ele pegou o salário dele inteiro, dividiu em 10 partes. Tudo bem? E tá falando também
que 2/3 desse 1/10 que ele pegou, ele vai usar para só com o filho. Como o salário é dividido em 10 partes iguais, sendo que uma delas é destinada ao lazer, podemos representar essa situação conforme as próximas figuras. Então vamos descer agora para a página 386. Então agora estamos na 386. Então vamos lá. Pode ver que nós separamos aqui 1/10. Separamos em 10 partes o salário dele. Agora eu vou pegar 1/10, vou pegar essa parte aqui, ó, que eu pintei de preto aqui, ó. Certo? Esse 1/10 eu vou separar para o lazer em geral. Lazer em geral. Então ficou isso aqui, ó. Isso aqui do salário dele é o lazer geral. E ele vai pegar 2/3 dessa parte que eu separei para fazer o lazer com o filho dele. Ele vai pegar essa parte aqui, ó. Só para tirar lazer com o filho dele. E essa parte ele vai fazer o outro lazer que ele quiser fazer. Seja só com ele com a esposa dele. Tá bom? Aí tá dizendo assim, ó. A parte destinada ao lazer é então dividida em 3 partes iguais. Dessas 3 partes ele usa 2. Então o que aconteceu, ó? Vou dar um exemplo aqui para vocês em valores numéricos, ó. Vamos supor que ele ganhe R$200. O que ele fez primeiro? Repartiu esses R$200 em 10, que é a mesma coisa que 20. Então ele vai ter 10 partes de R$20. Um desses R$20 que ele separou, que ele dividiu 200 por 10, ele vai pegar esse 20 aqui, ó, vai dividir por 3 e depois multiplicar por 2. Ó, dividiu por 3 vai usar duas partes. Dividir por 3 ó, vai dar 6, 18. Sobra 2, 0,36 de novo, desculpa. Então vai dar 6,6. Se eu multiplicar esse 6,6 por 2, significa que ele vai usar 13,2. 13,2, ou seja, R$13,20 ele vai utilizar com o filho dele. Tá certo? Então houve duas divisões. A primeira divisão foi dividir o salário dele por 10. E depois ele pegou, dividiu essa primeira, a única parte que ele tirou, por 3 e pegou duas partes e utilizou. Que essas duas partes é 13 e 20. Considerando que o salário dele fosse esse, né? Que com certeza não é. Tudo bem? Em forma de figura, eu já representei. E também representei em forma numérica. Forma de fração, a divisão e a multiplicação. Ok? Oi. O que tem as continhas de fração? Fração é divisão. Ó, fração é divisão. Tá bom? Por nada. Então vamos lá, ó. E aí então nós chegamos aí no montante que ele separaria para o lazer com o filho dele. Finalmente chegamos à fração destinada ao lazer com o filho, considerando o salário total, tá bom? Então, o que ele vai fazer aqui? Se eu considerar o salário total, ele vai utilizar 2/30 do seu salário para fazer lazer com o filho, tá certo? 2/30. Por quê? Olha a conta que a gente faz aqui, ó. Se eu for fazer uma conta de fração, eu faço assim, ó. Eu dividi meu salário em 10 partes e vou multiplicar pelos 2/3 que eu quero usar. 1 vezes 2, 2. E 10 vezes 3, 30. Então ele está utilizando 2/30 do salário para se divertir com o filho. Tá certo? Ou seja, ele poderia ter dividido o salário direto por 30 e pegado duas partes. Tá ok? Tudo bem por enquanto? Tá ok? Podemos seguir? Então vamos lá. Vamos lá, deixa eu trocar a folha aqui, porque
para explicar nessa folha não dá. Deixa eu pegar uma outra folha limpa. Então vamos lá, vou explicar mais uma vez para quem ficou com dúvida. Então tá falando assim, ó, que Flávio ele costuma controlar suas finanças, né? E ele pega o seu salário e divide em 10 frações ou 10 partes. Então ele pega um salário que ele recebe e divide por 10. Ou seja, isso é a mesma coisa que eu fizer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu dividir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele pega o salário dele e divide em 10 pedacinhos, certo? Aí tá falando assim no texto, desses 10 pedacinhos, esse 1/10 aqui, ó, ele usa para lazer em geral. Então sobrou 9 partes do salário dele, certo? Então, isso aqui é só lazer. Então vamos separar aqui, ó. Essa parte aqui, ó, é para lazer. Para ele passear. Mas ele gosta também de separar 2/3 do seu salário para passear com o filho. Então essa parte aqui, ó, exclusivo passear com o filho. Então ele usa 2/3 dessa parte aí, desse 1/10 para passear com o filho. Certo? Como que eu posso fazer a representação numérica disso? De 1/10 que eu fiz do meu salário, eu vou usar 2/3 para o lazer diretamente com meu filho. Então eu multiplico. 1 vezes 2 é 2 e 10 vezes 3 é 30. Então eu uso 2/30 do meu salário para passear com meu filho. E o restante que sobra eu uso para passear de outra forma. Tudo bem? Certo? Então vamos lá. Portanto, Flávio gasta 2/30 do seu salário com o filho. Ok? E aí, logo abaixo, está explicando exatamente a continha que eu fiz aqui. 2/3 de 1/10 é igual a 2 vezes 1, que é 2, 3 vezes 10, que é 30. Tá certo? Aí depois vem logo embaixo uma outra observação dizendo assim: e quando, em uma multiplicação algébrica, o valor obtido for possível acontecer uma simplificação, que foi o que aconteceu aqui, ó. 2/30. Toda vez que eu tenho uma fração, o resultado de uma conta em fração, lembra que eu falei para vocês que nós precisamos deixar o menor resultado possível? Qual é o menor resultado possível? É eu simplificar essa fração aqui por 2. Ó. Por que por 2, professor? Porque os dois números são múltiplos de 2. Esse dividido por 2 fica 1, esse dividido por 2 fica 15. Então, 2/30 ou 1/15 é a mesma coisa. Só estou representando ele de forma simplificada. Tudo bem? Oi. Aí, então, isso, aí divide por 3. Mas vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. O que não pode fazer, o que não precisa também. Se fosse assim, ó. 3/25. Aqui não dá para mim dividir. Porque esse aqui é múltiplo de 3 e esse aqui é múltiplo de 5. Eu só posso reduzir quando em cima e embaixo é múltiplo do mesmo número. Esse aqui eu não posso. Tudo bem? Porque não é múltiplo do mesmo número. Eu não consigo dividir o de cima e de baixo pelo mesmo número. Se fosse 5/25, poderia. Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguir então. Aí tem as observações aí, ó. Observação: na multiplicação de números racionais, as propriedades são as mesmas observadas na multiplicação de números inteiros. As regras de sinais continuam válidas. Sinais iguais é positivo, sinais diferentes é negativo. Tá ok?
Quando duas parcelas têm o mesmo sinal, o resultado fica positivo. Quando duas parcelas tiverem sinais diferentes, o resultado fica negativo. Então, a regra de sinal não altera, tá ok? Vamos para a próxima página agora. Agora nós estamos na página 387, tá ok? E está dizendo assim, ó, um número racional, ao ser multiplicado por elemento neutro zero, resulta em zero, tá certo? E vamos acompanhar agora o que está acontecendo. Acompanhe alguns exemplos na sequência. Então, eu vou pegar outra folha aqui para fazer o exemplo. Oi, pode falar. Mas como você faz em questão do quê? Em qual sentido? Ah, não tem problema nenhum. Você vai deixar em forma de fração. Eu acho que vai acontecer isso agora. Ó. Vamos ver aqui, ó. Olha o primeiro exemplo da página aqui, ó. Vamos ver se a gente, se não chegar num exemplo igual que você está perguntando, eu faço um que eu já entendi qual é a sua dúvida. Ó, vamos lá. Ó. Eu tenho aqui, ó, menos 3 quintos vezes menos 2 oitavos. Quando é multiplicação, a regra de sinal permanece igual estava sendo antes. Menos com menos, mais, tudo bem? Agora, qual que é a regra da multiplicação? De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo, ou seja, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 8, quanto vai dar? 40. Eu paro aqui ou dá para mim reduzir? Por quanto? Por 2? Isso, parabéns. Por 2 em cima, por 2 embaixo. 6 dividido por 2, 3. 40 dividido por 2, 20. Agora aqui não consigo mais, né? Porque aqui é múltiplo de 3 e aqui é múltiplo de 2. Tá certo? Então esse é o exemplo número 1. Vamos para o exemplo número 2. O exemplo número 2 está assim, ó. 0,5 que multiplica menos 5 terços. E aí, como que eu faço? Oi? Eu estou na mesma página ainda, estou só fazendo os exemplos. Estou na página 387. E aí, pessoal, como que eu resolvo? Multiplica o 5 pelo 3? Esse aqui, multiplicar? Qual? Esse? Multiplicar em x? Não, aqui é uma multiplicação, ó. O que eu posso fazer aqui para facilitar a minha vida é transformar esse número aqui em uma fração, que é o que nós estávamos fazendo nos exercícios anteriores. 50? Não. Ó, eu ando só uma casa, ó. Vai ficar 5 décimos vezes menos 5 terços. Tá certo? Aqui eu já posso simplificar, ó. Por quanto eu posso simplificar aqui? Não posso simplificar isso aqui, ó? Por 5, né? Simplifico em cima por 5, simplifico em cima, embaixo por 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Que multiplica menos 5 terços. Quanto vai ficar isso mesmo? Mais com menos, menos. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 3, 6. Dá para reduzir? Dá por quanto? Não dá, né? Porque aqui é múltiplo de 5 e aqui é múltiplo de 2, né? Então, acabou aqui esse aqui. Estão entendendo como é que faz a multiplicação?
Sim? Ó, primeira coisa que nós fizemos aqui, Raíssa, transformamos esse número aqui em fração. Ficou 5 décimos. Aí, para facilitar a minha vida, eu já reduzi a fração. 5 dividido por 5 é 1, 10 dividido por 5 é 2. Agora eu fiz a multiplicação. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 3 é 6. Mais com menos, menos. Tudo bem? Então tá bom. Vamos partir agora para o exemplo 3. O exemplo 3 já tem número decimal para a gente fazer a multiplicação. Então vamos lá fazer a multiplicação. E aí vocês escolhem a forma que vocês querem fazer. Vocês transformam em fração ou faz a multiplicação de número decimal. A apostila está ensinando vocês a fazerem a multiplicação. Então vamos fazer igual a apostila. 2,51 que multiplica 4,2. Vamos montar o algoritmo. Ó, 2,51 vezes 4,2. Vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade, decimal embaixo de decimal. Quem se sentir confortável em fazer direto, beleza, pode fazer direto. Quem não, acrescenta um zero aqui, ó. Tudo bem? Bora resolver? 0 vezes 1, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Fica 0, sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Mais um aqui. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Sobe 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. 0, 2, 4, 5, 10. Vamos contar as vírgulas agora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse zero eu posso cancelar, porque o último zero não preciso dele. Ficou 10,542. 10,542. Tudo bem? Conseguiram entender aí? Agora, vamos lá para a página, deixa eu pegar aqui. Vamos lá para a página 391. Página 391. Nós vamos trabalhar agora a divisão de números racionais. Só que a divisão de números racionais, eu vou explicar para vocês de um modo diferente do que está acontecendo na apostila. Eu vou explicar para vocês um modo já para vocês fazerem direto. Que a apostila está dando muita volta no assunto, aonde nós vamos chegar no mesmo lugar. Agora é página 300 e... deixa eu só confirmar aqui. 391. Isso. Ó, nós vamos falar agora sobre divisão dos números racionais. Ou seja, divisão de fração. Divisão de fração nada mais é do que divisão de uma outra divisão. Ou seja, vamos começar pelo básico. Vou pegar os mesmos valores da apostila, porém, vou fazer de forma diferente. Eu tenho aqui 1/3 dividido por 2. Duas regras para resolver divisão de fração. Ou você faz uma multiplicação em x. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que aqui debaixo tem o famoso Gasparzinho, que ele não precisa aparecer? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Multiplico em x. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 3, 6. Qual o segundo modo que eu posso fazer isso? Vou reescrever aqui a fração. 1/3 dividido por 2. O segundo modo é: eu mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso do segundo número.
Se eu falei para vocês que aqui embaixo tem o número 1 Gasparzinho, agora ele precisa aparecer. E ficou de novo, ó. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Tudo bem? Conseguiram entender? Vamos fazer agora com duas frações. Vou explicar de novo, ó. Agora com duas frações, ó. Eu tenho assim, ó. 2 terços que divide 5 sétimos. Primeiro modo de resolução. Posso multiplicar em x. O de cima vezes o de baixo. 2 vezes 7, 14. E o de baixo vezes o de cima. 3 vezes 5, 15. Como os dois números são positivos, o resultado fica positivo. Não dá para mim reduzir, paro aqui mesmo. Tudo bem até aí? Agora vamos pegar a mesma conta e fazer do segundo modo. 2 terços dividido por 5 sétimos. O que eu posso fazer aqui? Mantenho a primeira, ó, vou manter a primeira. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Conseguiram entender melhor? E a regra de sinal permanece a mesma. Sinais iguais é positivo, sinais diferentes é negativo. Tudo bem? Conseguiram entender? Tá, eu vou dar um print e vou mandar lá no grupo de vocês, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui a tela, aqui, só um momentinho. Deixa eu dar um print, deixa eu tirar o mouse aqui da frente. Ó, vou dar um print e vou mandar lá no grupo do WhatsApp. Pode ser? 7º ano, aqui. Pronto. Tá lá no grupo de vocês. Tá lá no grupo do 7º ano. Vamos lá, ó, Raíssa. Quando eu tenho divisão de fração, eu posso fazer de dois modos. Eu posso fazer a multiplicação em x, 2 vezes 7, 14, 3 vezes 5, 15. Ou posso fazer da seguinte maneira. Mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, ó. 2 terços vezes 7 quintos. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Não, é a mesma conta, eu dei duas opções para vocês de como resolver. Não, tudo bem. A que você entender é a que você pode fazer. Tá bom? Gente, mais alguém tem alguma dúvida? Então tá bom. Então, ó, orientação para vocês para o final de semana. Quem já terminou o que eu pedi, já vai adiantando o capítulo 4, essa parte que eu expliquei. Tá bom? Tudo bem? Oi. Como assim descobre? Ah, você quer fazer a prova real? Como assim descobrir se é mesmo esse resultado? Não entendi a sua pergunta. Ah, quando ela não reduz. Ó, não dá para reduzir, fica esse resultado mesmo. Não tem como eu reduzir. Para reduzir teria que ser o mesmo múltiplo. Teria que, por exemplo, aqui está um número par, 14.
Aqui teria que estar ou o número 7, que é múltiplo de 7, ou qualquer outro número par, para reduzir, entendeu? Como não é o mesmo múltiplo, não tem como eu reduzir. Entendeu agora? Bom? Não, não é um obrigatoriamente par. Para reduzir, eles têm que ser múltiplo do mesmo número. Pode ser ímpar também, desde que eles sejam múltiplo do mesmo número. Tá bom? É. 394. Deixa eu descer lá, só um momentinho. O exercício 1, né? Efetue a divisão. É só você dividir. 5/2. Em forma de razão. Tudo bem? Certo? É só você dividir os números. Tá ok? Então tá bom. Pessoal, por hoje é só. Bom final de semana para vocês. E até semana que vem. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.